Eu acho, minha visão, Ildo, que o fato de você já estar há 4 anos na prefeitura, você já botou a casa em ordem como você queria. Então, esses próximos 4 anos, a gente pode esperar vários investimentos da tua parte e da parte da prefeitura, por assim dizer. Inclusive, você já anunciou que tem 2 bilhões de reais para fazer o que o telespectador falou na reportagem agora, que era de saneamento básico, que é asfalto. Enfim, asfalto você já vem fazendo, mas do saneamento básico. A gente pode esperar isso agora, prefeito, os próximos 4 anos, um verdadeiro canteiro de obras em Porto Velho, como nunca se viu na história dessa cidade? Pode, Marcelo, provavelmente sim. Não é que nós temos os 2 bilhões. As 3 maiores empresas de saneamento básico da América Latina vieram a Porto Velho. Cada uma passou aí mais de um ano realizando os estudos para a implantação de água tratada e coleta e tratamento do esgoto, não só em Porto Velho, como em todos os distritos. Então, isso é uma obra que deve consumir recursos na ordem de 2 bilhões de reais. São recursos 100% privados, não há investimento direto da prefeitura, nem do governo estadual e nem do governo federal. Então é uma obra essencialmente privada. Essa entra como uma APP ou é uma PPP, uma parceria público-privada, é uma concessão, a empresa, o poder concedente é a prefeitura da capital. A prefeitura, não, cada prefeitura é o concedente no seu âmbito de atuação. Então a prefeitura de Porto Velho é o concedente. Quer dizer, a CAERD é uma empresa pública do governo do estado que recebeu a concessão de Porto Velho e de diversos outros municípios, estado afora. Só que Porto Velho não pode esperar mais. Porto Velho não aguenta mais. Nós temos, por exemplo, Jaru. Jaru tem quase 60% de abastecimento de água e é operado pela CAERD. Porto Velho tem 20% de água. Então, ao longo das décadas, são várias décadas, deixou-se de investir em Porto Velho para investir em outros municípios, e que era necessário também. O fato é que a CAERD é uma empresa que comercializa em caráter de exclusividade, de monopólio, um item essencial à vida e consegue ter uma situação financeira tão precária, é porque realmente não tem jeito. Então, a única coisa que pode causar algum atraso aí seria uma judicialização, algum questionamento por parte da própria CAERD, eventualmente do governo do estado, mas eu acredito que mesmo que venha qualquer questionamento, o direito da população, o direito da prefeitura é muito forte nessa questão. Então, conseguimos colocar de pé essa PPP, conseguimos atrair as 3 maiores companhias que vieram aqui, gastaram alguns milhões cada uma na realização desses estudos. Nós estamos concluindo a análise final desses estudos para possamos fazer a opção do modelo mais adequado e daí partir para a licitação. Então essas obras vão consumir aí mais ou menos 8 anos, talvez até um pouquinho mais. Nos primeiros 4 anos água e na sequência esgoto. Esgoto. Tudo bem. Prefeito, deixa eu voltar um pouquinho na eleição com o senhor. Domingo tivemos um resultado atípico. Eu diria que foi o fato da abstenção, muito grande. Eu nunca vi uma abstenção tão grande. Eu queria que o senhor analisasse o que foi essa abstenção na sua visão, do Wildon Chaves. Como é que você interpretou aqueles números da abstenção? Você teve quase 110 mil votos e foram mais de 113 mil abstenções. Foi até mais do que você recebeu de voto. Como é que você analisa isso? E eu vou até aumentar um pouquinho minha pergunta. Eu vi você dizendo, inclusive até, olha, eu sou prefeito para 530 mil. Então, independente de quem votou ou não votou em mim, eu interpretei dessa forma. Eu vou ser o próximo gestor da cidade. Aliás, continuarei sendo gestor da cidade. Qual a tua análise da abstenção, Ildo? Como é que você viu essa abstenção? Você acha que foi um descontentamento com a tua gestão ou foi todo o enredo que envolve pandemia, etc. e tal? Marcelo, a abstenção foi nacional. Foi grande. Imensa. Em alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, mas a abstenção não foi uma exclusividade de Porto Velho. Não, sim. Então, se é que existe alguma insatisfação, é com toda a classe política do Oiapoque ao Chuí. Então não foi uma... Não, mas isso a gente sabe que tem. Isso provavelmente são os efeitos da pandemia, Marcelo. Então juntou a pandemia e quase uma campanha do TSE para as pessoas não votarem. Você considera assim? Por quê? Não, olha, não precisa sair de casa, você faz pelo smartphone, isso. Foi a primeira vez que isso aconteceu.
Nas vezes anteriores, quem não ia votar ia ter que ir no fórum eleitoral, emitir uma guia, pagar a guia lá de R$1, R$2, para justificar a ausência. Nesta campanha, teve campanha junto com o horário eleitoral, com o título na mão, para o povo não votar. Você acha que deve ser, então, eu acho que foi um desserviço à democracia o que a Justiça Eleitoral fez, na minha opinião pessoal. Tá. Então, juntou esta campanha do TSE, olha, é muito fácil você não votar, foi isso que o TSE falou. Você justifica no seu celular. Você está na praia, você justifica pelo celular. Só faltou isso na campanha do TSE. Então, isso impacta diretamente na abstenção e o receio das pessoas de saírem para votar, de uma parte da população, principalmente o grupo de risco, com relação à pandemia. Então, a abstenção girou em torno de 30% em média em todo o país. Em todo o país. Nós tivemos também um agravante aqui ainda na capital, a meu ver, que foi um pouquinho maior do que outras capitais. O decreto? Nós estamos... Não, o decreto foi na madrugada. Você acha que não afetou em nada? Não afetou em nada. Eu acho que o que afetou também foi o nosso transporte coletivo, que ele está em implantação. O número previsto de carros rodando, de ônibus rodando, são 130. Nós estamos ainda na faixa dos 50 e qualquer coisa. Ocorreram algumas mudanças de rota que têm trazido alguma dificuldade para as pessoas. Eu acredito que isso possa ter contribuído também, mas eu acredito que o principal foi a pandemia e a campanha da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, você acha que foi injustiçado? Você foi injustiçado no primeiro turno? Porque tem vereador até hoje, não vereador, mas candidato dizendo que foi eleito e é um absurdo, que faltaram votos. O que você acha? Já que você não gostou muito dessa metodologia de campanha do TSE. Marcelo, eu critiquei essas facilidades para não votar. Então, se isso daqui para frente se tornar normal, ok. Certo. Entendeu? Não tem problema, faz parte do jogo. Mas tu ficou com a sensação no primeiro turno que teria muito mais voto? Ou não? Não, tinham 15 candidatos. Você estava naquela... Depois que o Trump começou a contestar a eleição, aí agora quem perde a eleição diz que os votos... Todo mundo... Olha, eu fui promotor eleitoral, eu participei de todas as eleições. Você é promotor eleitoral, é? Fui. Não vai não. Então você conhece bem o processo, anos, né? Conheço. Não, a primeira eleição que eu trabalhei como promotor foi em 1992, em Vilhena. Era o voto de papel. Era o voto de papel. Eu lembro, contar cédula. Eu vi, inclusive, uma manifestação do presidente Bolsonaro, agora recente, dizendo que vai defender a volta do papel. Isso é um absurdo. Você não concorda? De maneira alguma. As fraudes aconteciam no papel. Também, né? Principalmente. Quem participou da eleição sabe como é que fazia. Eu na condição de fiscal, pelo MP na época, a gente via, tinha aqueles papéis lá, eu esqueci como é que chamava. Então tinham 100 votos lá dentro. O candidato A teve 10, o outro teve 90. Então na totalização é onde acontecia o negócio. O que ficou 90, o que tinha 90 ficou com 10, o que tinha 10 ficou com 90. Se não tiver um fiscal ali na hora, pode acontecer. Hoje nós temos um sistema moderníssimo. Nós tivemos um atraso na apuração por conta do ataque de hackers, etc. Então eu entendo, tenho certeza que as urnas eletrônicas são um exemplo para o mundo e são absolutamente confiáveis. Marcelo, tem um ditado que diz: um segredo entre 3 pessoas só fica segredo se 2 morrerem. É verdade. Como é que vai manter um segredo desse? Por 30 anos aí, mais ou menos, que a gente tem as urnas eletrônicas. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem alguém querer questionar esse sistema. Quando foi que você sentiu que você ia ganhar essa eleição, Hildon? A gente sentiu em todos os momentos. Todo tempo? O tempo todo. A gente sente na rua. Por isso que você encarou a reeleição de boa? Não, aí são coisas diferentes. Coisas diferentes. Eu realmente não era candidato. Tanto isso é verdade que 2 candidaturas saíram de dentro do gabinete. Mas quando eu vi, principalmente, o perfil dos demais candidatos, praticamente ninguém com nenhuma experiência de gestão. Aí a gente resolveu, eu entendia que a minha cota já estava atendida naquele momento, mas aí acabamos entrando no processo, porque principalmente pelas dificuldades que nós vamos enfrentar o ano que vem.
Que dificuldades são essas? São dificuldades do cenário econômico, redução de pelo menos aí uns 5%, 6% do PIB, é o que os principais analistas vêm dizendo. Isso impacta na receita. Neste ano, o presidente Bolsonaro manteve, ele compensou a perda de receita dos municípios do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, prefeitura que estava organizada não teve problema nenhum com a pandemia, teve um pouco mais de gasto, como nós tivemos com a pandemia, mas isso agora, na virada do ano, termina. Acabou. Termina? Termina. Você está falando que vamos ter corte aqui, por exemplo? Você acha que a prefeitura pode fazer corte dificuldade financeira, vamos ter diminuição de receita. A Prefeitura de Porto Velho arrecada uma média aí de 120, 125 milhões mês. Se você tira 5%, se há uma retração do PIB no país inteiro, isso diminui os repasses federais, diminui a arrecadação do ICMS, diminui a receita própria do município, etc. Você perdeu o quê? Uns 15 milhões? Se você tem uma redução aí de 5%, nós estamos falando aí de 5, 6 milhões. Vezes 12, vai dar 70 milhões, 70, 80 milhões no ano, isso impacta sim, Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Pandemia. Certo. Hoje nós estamos vivendo uma certa dificuldade. Inclusive, fui vítima de muitas fake news, dizendo que depois que ganhasse, iria decretar lockdown. Fala sobre isso. Isso é mentira. Pura mentira. Marcelo, há quantos meses que a Prefeitura não edita um decreto nessa questão? Eu nem lembro, para falar a verdade. Quase 6 meses. Quase 6 meses. Estava uma situação. O governador Marcos Rocha decretava uma coisa, o prefeito Hildo decretava outra. Parou com isso. E isso causava uma confusão muito grande na população. E tem um ditado antigo que diz, panela que dois mexe, ou fica insosso ou fica salgado. Então, olha, governador, o senhor decreta daqui para frente, e tem sido assim já há 5, 6 meses. E tem funcionado bem, não precisa. Mas tem um alinhamento. O governo, antes de tomar uma decisão de mudar o decreto, ele conversa com o senhor, governador, não? Os secretários se conversam. Se conversam, tem um alinhamento. Eu, de verdade, hoje, olha, eu gosto muito de números, Marcelo. No auge da pandemia, em Porto Velho, nós chegamos a ter uma média de 800 casos a cada 24 horas. Estava feio. Isso foi baixando, chegou a 15, 20. Praticamente zerou. Aí ocorreu a reabertura. E também acho que as eleições também têm uma parcela de responsabilidade nisso. Muita gente na rua. Minha opinião, foi uma irresponsabilidade do país fazer essa eleição. Você acha que ele tinha que ter segurado um pouquinho mais? Eu acho que deveria. Era uma boa oportunidade de ter, por exemplo, prorrogado os mandatos. E hoje eu posso ficar muito a cavalheiro para isso, porque hoje nós estamos... Eu fui reeleito. Mas você defendia isso, assim, né? Eu defendi. Você sempre gostou de 5 anos para ser... Eu acho que seria uma boa. 5 anos. Concordo, eu acho 5 anos sem reeleição. Sem reeleição. Proibido. Exatamente. Concordo também. Olha, essa história do Brasil funcionar um ano sim, um ano não, e é assim. Esse é o ano não. Eu tenho obra que não pôde iniciar porque não pode transferir recursos para a empresa que ganhou a obra. Então, assim, olha, quem vota, Marcelo, para deputado estadual, para deputado federal, para 1 ou 2 senadores, para o governador e para o presidente, dá mais 2 cliques na urna e já vota para vereador e prefeito. Acabou. Basta eleição a cada 5 anos que seja. Eu acho que seria o ideal. É o meu entendimento. Mas, enfim, saímos dos 15, 20 casos dia, hoje está aí na faixa de 150, 200. Ainda está longe dos 800. Mas se não houver cuidado, eu acredito que eu acho que campanhas educativas nesse momento são importantes e as próprias empresas também continuarem evitando que pessoas entrem sem a máscara para evitar um mal maior. Sim. Se voltar a 800, 900 mil casos, quem vai decretar o lockdown? O próprio governador. Ou o lockdown, o isolamento, troca o nome, entendeu? Mas fez uma nomenclatura que não influencia nada. Não influencia nada. Enfim, mas eu apanhei muito com essas fake news aí que espalharam. Mas o senhor não vai decretar nada de... Eu não decreto nada. Claro aqui, já está esclarecido. O senhor eu não tenho decretado nada há 6 meses. Está por conta do governo, né? Já estamos há muito tempo, a menos que haja uma situação extrema que eu não acredito. O governador tem responsabilidade e vem fazendo um bom trabalho. Não tenho o que reclamar do governador nessa questão. E nem do secretário de saúde também. Muito bem. Prefeito, deixa eu entrar um pouco mais na campanha. O senhor falou que tinha uma responsabilidade de fazer campanha. Como é que o senhor fez sua campanha, então? O senhor estava com medo? Do jeito, morrendo de medo. Morrendo de medo, e foi Jesus na causa, porque eu não sei porque que eu não peguei esse negócio. Sério? Sério. Por quê? Porque muita gente, muito contato. Tem que pegar nas pessoas mesmo, continua aquela mania? Não tem como. Se tu não for lá, tu não ia conseguir voto? Não ia.
Não ia. As pessoas querem abraçar, querem fazer selfie, querem... É natural, o povo latino é muito caloroso. Nós somos muito do contato pessoal, é diferente dos orientais que se cumprimentam assim à distância e está tudo certo. A gente não, tem que pegar na mão, tem que abraçar, tem que beijar, é um negócio complicado. Mas não foi nessas andanças que tu sentiu, pô, eu devo sair, eu devo buscar reeleição, porque realmente tem nada a ver com estão dizendo que eu não vou ser reeleito. Pelo contrário. Eu não queria. Tu não foi um próprio termômetro? Eu não queria ser reeleito. Não, inicialmente eu não me programei para a reeleição, porque eu não queria reeleição. Eu ia voltar para a família, voltar a empreender, voltar a tocar a minha vida. Mas não dava. Com os candidatos aí, com todo respeito a todos eles, são boas pessoas, tudo, mas que você sentiu assim? falta de experiência. E vi a iminência de tudo que nós conquistamos. Isso o Porto Velho conquistou, poderia ser perdido. Tem que ter alguém que toque, que tenha condição de tocar, e eu não vi esse tocador de obras, essa pessoa entre os candidatos. São todos irretocáveis, não tenho nada para falar mal, muito pelo contrário. São pessoas boas e que também queriam, cada um à sua maneira, o bem da nossa cidade de Porto Velho. Mas você falou da casa arrumada. A casa está arrumada. Porto Velho está num ritmo que não pode parar. A gente não pode retroceder. Já está do teu jeito. Tu teve 4 anos para organizar do teu jeito. Então é o suficiente. Então, os próximos 4 anos, a população está acreditando. E eu acho que confiou em você, os votos na urna, achando que a reeleição é isso, né? Agora o Wildo vai tocar mais obras ainda. É isso que o povo pensa. Você teria alguma notícia para dar para o telespectador dizendo, pode ter certeza que a partir do dia tal, do mês tal, nós vamos fazer isso assim assado em Porto Velho? Olha, a partir de março, do início de março, aí, tão logo as chuvas deem uma diminuída. Uma tréguazinha. Já recomeçamos. Ainda estamos asfaltando alguma coisa ainda hoje, mas mais uma semana aí não vai ser mais possível dar continuidade. Vamos suspender, mas em março, tão logo as chuvas terminem, já começa no mesmo ritmo que foi esse ano. O que é esse mesmo ritmo? Você fala do quê? Do asfalto? Sim. Olha, a questão do asfalto é a grande demanda de Porto Velho. Em média, nos últimos 20 anos, os prefeitos que me antecederam fizeram uma média de 40 e poucos quilômetros de asfalto isso eu vi na tua por mandato. Por mandato. Você fez quanto? Devemos fechar pertinho de 250. No teu mandato todo? No meu mandato todo. No primeiro ano fizemos 42. Certo. Se fosse para ficar nem igual nem pior do que os que me antecederam, já estava pronto, já não precisava ter feito mais nada. Então assim, avançamos muito. Mas isso, aí é onde entra a questão da gestão. Gestão, combate à corrupção, combate ao desperdício, saber fazer mais com menos. Então aí, mais importante do que os 250 quilômetros de asfalto entregues, é quebrar esse tabu e mostrar por A mais B que Porto Velho tem jeito sim, que quando o prefeito trabalha, que quando respeita os recursos da população, as benfeitorias chegam. Hoje nós temos, o Porto Velho está um canteiro de obras nos 4 cantos, é inegável. Nem a oposição, nem os nossos adversários na eleição contestaram isso. Podem contestar. Bom, porque está na rua. Eu digo o seguinte, fazer esses 250 quilômetros de obra de asfalto em Porto Velho e não responder processo, sinal de que está sabendo fazer o asfalto, né? Eu acho que é por aí. Ô Hildo, ontem eu mostrei aqui no nosso Falacóptero, você sabe que a gente sobrevoa Porto Velho ao vivo, né? Nós temos um helicóptero, sabia disso, né? A RTV é forte. Eu não sabia que você tinha um helicóptero, mas eu vejo sempre um helicóptero para você que é um drone, é mentira minha, tô brincando. Mas ele ajuda muito. O bairro Lagoa, Hildo, eu não vi nenhum asfalto ali mostrando. Você tem alguma notícia para o telespectador para Lagoa? O Lagoa é uma emenda parlamentar, é uma vítima da história do Brasil que funciona um ano sim, um ano não. Nós estamos no ano não. Então os projetos estão aprovados, a autorização de início de obra já há alguns meses. Para ano que vem agora? Não. Aí agora entra o período chuvoso. Não, eu digo, mas 2021... Não, deve ser alguma coisa já tem autorização, ordem de serviço, tudo. Já tem recurso alocado, é uma emenda parlamentar. Mas assim, ele não pôde começar. Se o empresário que ganhou, a empresa que ganhou, até poderia ter começado isso há uns 4 meses, com mais intensidade. Mas já ia parar. Mas só iria receber a partir de dezembro. Ele não quis? Não, porque não... Falou que não ia tocar a obra assim. Não, é muito caro, é uma obra grande. Deixa eu te dizer ele iniciou uma parte, mas uma parte mais onde há menos gastos e tal. Mas a questão do Lagoa está resolvida, só um pouquinho mais de tempo. Não fiz compromisso na eleição para isso,
Não fizemos nenhum compromisso nesse sentido, mas o projeto aprovado, está tudo certo, Lagoa. Diferente do Igarapé, e da rua da Avenida Calama, que estavam nesse mesmo pacote, eram 5 obras, 3 ok, e 2 por dificuldades financeiras, o governo federal fez um rapa, é essa expressão que eles usam, lá em Brasília, de 500 milhões de projetos do Brasil todo, e nisso 2 projetos nossos. Nós judicializamos essa questão, e nós estamos aí aguardando, mas em mais um mês ou 2 isso não se resolver, aí nós vamos buscar outro caminho. Mas as 2 obras somadas, nós estamos falando aí de 27 milhões. Então, se a gente conseguir resolver, conseguir resgatar esse recurso, eu posso usar esses 27 milhões que seriam gastos para atender essas obras aí em outras demandas aqui da cidade de Porto Velho. Agora, me explica uma coisa. Eu vejo a população, muitas vezes eu vejo o pessoal falando, eu quero asfalto. Aí eu vejo agora o pessoal já com discurso assim, não, eu quero saneamento básico. Você falou que é a obra para 8 anos de saneamento básico aqui em Porto Velho. Só fazer pontuar uma questão. Quando a gente fala de saneamento básico, nós estamos falando de 5 eixos. Drenagem de águas pluviais. Que é a água da chuva. Que é a água da chuva. Coleta de resíduo sólido, lixo. O tratamento, a destinação desse resíduo sólido é o aterro. Certo. Água tratada com qualidade, e coleta e tratamento de esgoto. Isso aí. Tá? Então nós estamos falando do saneamento águas pluviais, é isso? Isso. Não, vamos falar do esgoto, que é o que o pessoal, por exemplo, nas ruas eu não vejo esgoto. O esgoto só tem 2% em Porto muito Velho. pouco. 2%, é praticamente inexistente, e boa parte desses 2% são as ETs, as estações de tratamento de esgoto dos condomínios. Que então, é particular. Praticamente, mas acaba entrando na estatística, praticamente não tem nada, é zero. Porque Porto Velho é a pior capital do Brasil, e a segunda pior não está ali encostado, ganha de lavada. É bem menos. Então, deixa eu dizer aqui, aí se você põe asfalto, passa o asfalto que o povo quer, não vai continuar um problema, porque depois vai ter que quebrar tudo de novo. Como é que fica isso? Explica isso pra gente. Mas aí é uma grande empresa. Para fazer esse projeto, uma empresa que vai investir 2 bi numa obra dessa, não vai acontecer o que acontece com a CAERD. Vai ter que quebrar, vai. Mas nós não poderíamos esperar 10 anos mais, porque vai quebrar, vai escavar. O problema é a CAERD. Já teve caso de eu asfaltar uma rua num dia e no outro ela cavar um buraco. Mas ela cava, mas não faz a recomposição, não. Deixa o buraco lá para a prefeitura tapar. É desse jeito o negócio. É desmantê-lo. É uma falta de coerência e... Não, é falta de capacidade. A empresa está fazendo o que pode. Você quer que feche a CAERD mesmo? Você acha que tem que acabar? Não é problema meu, isso é problema do governador. Mas você acha que a CAERD... Não esquece, 97% de receita para pagar folha. Aonde que a CAERD vai achar 2 bi para fazer asfalto em Porto Velho? Não vai achar. Ela não tem crédito para comprar um pneu de bicicleta. Não vai. Não tem crédito para comprar uma bomba, para comprar cloro, para comprar nada. Mas você sabe disso tudo, Hildo? Isso é público. É público, os dados são públicos. Porque depois eles vão me ligar aqui, mas não tem. Não tem? Não tem, não faz uma recomposição do asfalto, não faz nada. Deixa eu te dizer uma coisa. E assim, ela foi definhando. Sim. Na verdade, Marcelo, não é culpa do governador Marco Rocha, que já pegou isso aí também. Se tu quiser, eu te digo de quem é a culpa da CAERD. Na verdade é o seguinte, eu acredito que a CAERD... Olha, porque nós temos boas experiências de empresas públicas de saneamento. Você tem uma Sabesp em São Paulo, você tem uma Sanepar no Paraná, que é modelo aí, o tal. Você tem o SAI no Rio de Janeiro. Você tem boas experiências e péssimas experiências também. Talvez, inclusive, por exemplo, Cacoal. Cacoal é municipal o saneamento. Eu sei. A água, esgoto. Cacoal é municipal, Vilhena é municipal. Ariquemes é terceirizado, foi feito uma PPP, Ariquemes, Romine Moura e Pimenta Bueno. Agora, lá atrás, quando se tinha alguma coisa ainda, talvez fosse o momento de ter feito uma parceria, de ter feito uma fusão com a empresa maior, alguma coisa, ou até ter sido vendida quando ainda tinha um ativo. Mas a coisa foi definhando, foi demorando a tomar a decisão que... Ô Hildon, a CAERD a gente sabe que foi sempre cabide de emprego, deputados, governantes, estouraram a CAERD, a gente sabe disso lá. Botavam uma mulher que não tinha experiência nenhuma para ser gestora de CAERD, faziam indicações, vários deputados que depois ainda iam pregar lá a moralidade, a gente conhece a história da CAERD. Mas não quero entrar nessa história, não, eu quero ir contigo o seguinte,
Eu vi muita gente te apoiando no segundo turno. Vinícius Miguel, por exemplo, foi um que te apoiou, um nome forte, um jovem, né? Você vai trocar secretariado com isso? Você assumiu compromisso com essas pessoas ou não? Não, nós conversamos assuntos programáticos. Em alguns pontos, tanto a plataforma e o pensamento do Miguel, do Vinícius Miguel, como do Coronel Ronaldo, havia uma certa aderência. Quer dizer, hoje não há muita novidade mais em planos de governo também. Então, então algumas pautas que, por exemplo, nesse nosso primeiro governo, não foram tão bem atendidas, porque assim, convenhamos, nós tivemos, mas foi um emaranhado de nós para desatar nessa gestão. Questão dos precatórios, que é um problema sério. Questão do transporte coletivo da capital. Isso é um gargalo, praticamente colapsado. A máfia do transporte escolar. Foram muitos gargalos. Uma cidade que precisava de 550 quilômetros de asfalto. Enfim, esses gargalos todos nos drenaram muito tempo. Muito tempo. Então, algumas pautas nós não conseguimos dar, às vezes, a atenção necessária. Então, foi nesse sentido. Uma estrutura do tamanho da Prefeitura de Porto Velho, sempre são bem-vindos bons quadros. Então, assim, foi uma conversa programática e ficou meio polarizada a questão no segundo turno, embora fosse uma eleição para prefeito, mas a nossa adversária tentou trazer um cunho político-religioso, uma questão religiosa, como se nós estivéssemos numa disputa. Não é essa a questão. Todos nós somos cristãos também, então, mas houve uma espécie de polarização nesse sentido, com algum radicalismo, até algum fundamentalismo de ordem religiosa. Então isso, na medida que nós trazemos outras forças, isso dá uma equilibrada e são muito bem-vindos, mas não houve nenhum tipo de negociação que não fosse republicana, nada nesse sentido. E foram os dois únicos candidatos que nós buscamos apoio. Certo. Com todo respeito aos demais, mas não havia adesão, não havia aderência programática ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PCC. Não, eram 15 candidatos. Eram 15 candidatos. Né? E no final, nós nos fechamos aí em 3 candidatos. São 2 apoios que vieram para a nossa gestão. Sabíamos desde o início, tanto no primeiro quanto no segundo turno, que estávamos remando contra a máquina do governo do Estado, uma máquina muito forte, que tem o poder de influenciar o processo eleitoral, mas graças a Deus a população estava do nosso lado. Vencemos nos 2 turnos, mesmo com essas forças contrárias. Enfim, estamos aqui hoje. O jogo da política, né? Ô Wildo, eu te falei do nosso falacóptero, põe no ar para mim o comandante Edson Falcão aí. Tá aí, ó. O que você acha aí da estrada, Wildo? Quando é que você entrega a estrada pra gente? Quando é que a gente vai poder voltar a passear aí na estrada de Ferro Madeira Mamoré? O que você disse? Eu acho que uns 2 ou 3 meses aí. Ainda? Marcelo, eu acho que sim. O que tá faltando? Poderíamos ter feito um movimento precipitado, mas não seria a maneira correta agora, por ocasião do período eleitoral. Eu lembro que tinha falado que em outubro ia liberar parcialmente. Uma das construtoras, essa que foi uma delas, justamente a que foi contratada pela prefeitura, ela atrasou o trabalho um pouco. E eu acredito que aí esse prazo aí, viu, Marcelo, 2 ou 3 meses, e é interessante que nós vamos fazer uma concessão desse espaço. Ah, é? A prefeitura não vai administrar diretamente. Que imagens belíssimas, manda essas imagens. Ao vivo, essa imagem ao vivo. Que show de imagens. É o nosso falacóptero. Nós vamos fazer uma concessão do espaço. Esse espaço tem... Olha, tá vendo aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro galpão, aqui à direita. Nesse terceiro galpão é uma praça de alimentação com 4 grandes restaurantes. Bacana. Mais uma varanda que foi construída de frente para o Rio Madeira, elevador com acessibilidade. Aquele galpão à esquerda é o galpão da rotunda aí de onde vocês estão nos vendo. Ali tem um mercado com 25 ou 30 lojas. Aqui na frente desse galpão, que é o da praça de alimentação, você vê um negócio com um trem ali. Ali é um food trem, são vários boxes, um para comercializar açaí, o outro tapioca, etc. Regional, né? Regional. Vai ter um estacionamento rotativo. Então lá no final, né? Lá no final. Então o que acontece, Marcelo? O concessionário que vencer esse chamamento, ele vai ser responsável por toda a manutenção
Aí embaixo desse galpão da praça de alimentação tem um espaço para os artesãos e para vários pequenos empreendedores, pequenos comerciantes também. São vários espaços locáveis aí. Então ele vai ser responsável pela manutenção, a prefeitura vai acompanhar esse trabalho de manutenção e ele vai se remunerar com a locação desses espaços. Aí ele mesmo vai se pagar? Mais ou menos como é lá na Estação das Docas em Belém. Claro, aí ele tem um compromisso da manutenção, que é algo importante, né? Exatamente. Do local. Que exatamente. Então manutenção, segurança, limpeza, banheiros. Isso é tudo dinheiro das usinas, da usina de Santo Antônio? 24 milhões dessa obra ficaram parados 10 anos, tá? 10 anos? 10 anos parados. Ô, louco. Na nossa gestão, nós conseguimos um acordo na Justiça Federal com MP estadual, MPF, IFAM, SPU, um alfabeto inteiro de letras. Conseguimos juntar todo mundo na sala de audiências e construir este projeto aí. Lá, não mas tem alagação mais não, né, Wilton? Aquela contenção, aquela barreira ali, eu acho que... Isso é um enrocamento. Vai segurar a onda. Só essas pedras aí foram transportados 200 mil metros cúbicos de pedra da margem esquerda para a direita. Para você que não entende, que não imagina o que é um metro cúbico, você imagina uma caixa d'água de 1000 litros cheia de pedra. Então isso é um metro cúbico. Pesado que dói. Então você imagina 200 mil caixas d'água dessa de pedra transportadas da margem esquerda para a direita. Com isso aí, Marcelo, a gente conseguiu manter essa frente, essa testada linear. Porque a cada enchente do Rio Madeira ele mudava. Então não tinha como fazer um calçadão. Então isso aí vai ter um calçadão. Definitivo, né? Definitivo. A menos que seja uma enchente histórica. Deixa eu te falar uma coisa. Tu é um cara viajado. Eu sei que tu é um cara viajado, tu conhece bem o mundo. Tu traz para Porto Velho, quando assim, vê coisas bacanas, tu fala assim, eu consigo pôr isso lá em Porto Velho. Tu pensa assim? Alguma coisa a gente consegue se inspirar. Mas convenhamos, a nossa cidade ela ainda está num estágio muito... nós temos muitas necessidades primárias. O que a gente estava conversando agora há pouco. Saneamento, né? Saneamento básico. É o básico, né? É o básico. Tem, né? Isso o nome chama saneamento básico. E a gente não tem isso aqui em Porto Velho, realmente. A gente não tem água tratada, a gente não tem drenagem de chuva. Mais de 300 quilômetros de rua de Porto Velho ainda precisam ser asfaltados. Então, assim, e isso é falta de cuidado mesmo. Eu sempre dou como exemplo, que é a primeira grande cidade, quando a gente sai daqui, de Porto Velho, sentido sul, Ariquemes. Ariquemes é 100% asfaltado. Até recebi uma visita do presidente, o próximo presidente da Assembleia, o deputado Redano, com a esposa, com a Carla Redano, que é a prefeita eleita de Ariquemes. Eu falei, Carla, você está no céu, você não tem que se preocupar com asfalto em Ariquemes, porque a cidade está toda asfaltada. E nós aqui, numa capital de estado, nós estamos com uma situação tão dramática. E olha que fizemos em 4 anos mais asfalto do que foi feito nos últimos 20 anos. Isso não era discurso eleitoral, isso é fato. Mas ainda precisa fazer outro tanto para ter uma situação minimamente aceitável. O descaso, o abandono foi muito grande. Você atribui isso o quê? Você acha que a população em Porto Velho é acomodada? Eu falo isso aqui no programa, eu falo que falta cobrança por parte do munícipe aqui, às vezes. Em parte. Entender o que é direito seu. Marcelo, eu trocaria a palavra. Diga. Nós estávamos conformados. Muito passivos, resignados. Quando eu fui para a minha primeira eleição, em 2016, eu rompi essa bolha. Nós porto-velhenses, primeiro, a autoestima lá embaixo. Lá embaixo. E o conformismo, e a irresignação. Olha, Porto Velho é assim mesmo. Quem não concordar, vai embora. Era esse o sentimento que nós tínhamos. E eu também tinha esse sentimento, e por isso coloquei o meu nome à disposição e fui candidato a prefeito de Porto Velho. Eu não preciso da política para viver, graças a Deus. Você não recebe o salário, né? Recebo, mas a IEDA você doa, né? Doa ele todo. Você vai continuar fazendo isso? Eu vou. Não tem jeito, a IEDA não tem como segurar. Ela quer... E é pior do que isso, porque quando eu viajo para Brasília, e são várias viagens, a gente recebe diária. Só que cai na minha conta salário. Você recebe a diária para pagar a despesa do hotel, alimentação, etc. e tal. A passagem a prefeitura paga quando a gente viaja a trabalho. Mas o que cai de diária acaba caindo na conta salário e a IEDA acha que é salário e vai junto também. Vai junto, pode então, no final, na prática, hoje a gente paga para ser prefeito.
Você é um cara realizado profissionalmente, né, Graças a Deus. Você atingiu Graças a um Deus. patamar que, Graças a com Deus. competência, as pessoas chegam lá. Né? Então, nesse ponto aí, eu acho isso legal. Você saiu nacionalmente tendo o prefeito das capitais o mais rico, você sabe disso, né? Já te falaram isso, né? Já saiu lá a tua declaração. Não, eu acho isso interessante. Olha, eu brigo aqui. Quando você falou que você não é para reeleição, eu gosto, Edu, porque eu estou 30 anos no jornalismo. E eu não aceito que o cara enriqueça com a política fazendo carreira e as pessoas vendo isso, mantém a mesmice, como a gente está falando aqui, e eu falo, o que mudou, meu amigo, de 30 anos para cá? Se cobre. Por isso que eu digo, faça uma reflexão, né? Para ver se você acha que tá bom, não tá, então para que você vai manter certas pessoas como vereador? Porque muita gente não dá importância a vereador, eu dou uma tremenda importância para o cargo de vereador. Eu sei que um vereador pode atrapalhar uma gestão total aqui, dependendo se ele for um presidente da Câmara, Deus me livre. Ô Hildon, volta às aulas, você concorda com a volta às aulas agora? Você acha que não? Isso aí você não está muito a favor? Não tem como voltar. Mas o decreto está dizendo que pode voltar gradualmente. O que você vai fazer? Você não vai aceitar isso, não? Vamos lá. Em primeiro lugar, depois do fechamento das escolas, 10 dias depois, Porto Velho já saiu na frente do Brasil inteiro, já com educação à distância. Então nós fizemos isso porque nós tínhamos feito uma doação de uma plataforma educacional para a prefeitura, que nós trouxemos do Grupo Atenas, e já muitos treinamentos aconteciam dentro dessa plataforma, inclusive dentro da saúde. Então o pessoal já sabia utilizar. Então por isso que com 10 dias nós já saímos na frente. Atualmente a prefeitura deve estar atendendo, no ambiente virtual, aproximadamente uns 30 mil alunos. São os que têm acesso à internet. Mas tem outros quase 20 mil que não têm. Nós estamos Você está falando disponibilizando... zona urbana e rural? Estou falando da urbana e rural. Da urbana e rural. Aqueles que não têm acesso à internet, nós estamos imprimindo as atividades nas escolas. E os pais buscam as atividades na escola. Então, dos 48 mil alunos de Porto Velho, nós estamos com uma defasagem ainda, que estão em 2019, algo em torno de uns 1.200, 1.500, dos 48 mil. O restante nós estamos atualizados. A volta às aulas presenciais, eu confesso que eu não tive tempo de ler o decreto do governador. Gradativamente, né? Vai ser devagar, não é isso? Eu não sei como é que ele fez isso, aí você me pegou, porque assim, não, mas não é eu isso? estava envolvido na eleição no fim de semana, o decreto foi acho que de sábado para domingo, foi de sábado, uma coisa assim, eu não tive tempo de ler esse decreto. Mas aos poucos, ele disse que os municípios vão estabelecer, vão criar o critério. Nós já temos esse planejamento de volta às aulas, nós já temos. 50% estão me avisando aqui. O Márcio Félix deu até uma matéria, tem uma matéria logo mais com ele aí. Nós já temos, seria os 50% da sala, né? É. Então seria mais ou menos um dia sim, um dia não. Então a turma, dentro de uma turma de 20 alunos, 10 tem aula num dia e 10 no outro, e 10 aí, deve ser mais ou menos isso, pelo que eu lembro do nosso planejamento. Então nós temos um planejamento para isso, vamos aguardar a implementação. O que eu estou falando é que, de qualquer modo, nós estamos bem nesse ponto. Na zona rural, não vai adiantar, porque daqui a pouco as estradas já estão com dificuldade de trafegabilidade. Aquele ônibusão que você... Mas os ônibus não passam, são traçados, eles passam, mas tem uma limitação. Ah, é? Nós mudamos, na verdade, o calendário escolar. Sempre foi o mesmo da cidade, mas todos os anos tinha que paralisar o transporte. Todos os anos tinha que paralisar. Então nós passamos a usar de abril a dezembro. Então, com isso... Mas aí esse ano não teve aula, mas teve dessa outra maneira. Mas na cidade é possível. Agora, sinceramente, eu preciso esperar mais um pouco. Prefere esperar? Prefeito Hildon, nesse momento, eu preferiria tomar uma decisão dessa. Claro que ficou a responsabilidade de cada prefeito. Sim. E já era assim também. Tu vai sentar para eu vou esperar melhor disso aí e estudar, né? Porque, olha, nós tínhamos 800 casos dia há alguns meses atrás de Covid. Baixou para 20. Subiu para 200. Eu quero ver a tendência disso. Está oscilando muito. Teve casos 500, 600. Não, mas aí pegaram 2 dias. Pegaram dois dias. Então, a média de 250. A média de 150 a 200 um dia pelo outro. Eu preciso ter mais segurança. Há um mês atrás, eu estaria mais seguro de falar de uma volta às aulas.
Hoje eu prefiro ir com um pouco mais de cautela. Tá bom. Um pouco mais de cautela, porque... Eu acho prudente. Eu acho mais prudente. Você gosta de sempre tomar umas tiradinhas? Caldo de galinha também nunca fez mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. A tua assessoria está me dizendo que você tem horário e a gente tem horário mesmo. Deixa eu te falar, eu até queria levar mais um assunto. Mas vamos lá. Uma conversa leve, é um bate-papo que a gente está fazendo com o prefeito, sem cobranças ainda. Tu sabe que eu cobro, né? Sabe? Você fica com raiva, Wilson? Você é promotor, você estava acostumado a acusar. E agora que você está do outro lado, que a gente fica te acusando, te cobrando? Faz tempo. Você já acostumou? Você já aceitou isso? Já engrossou o couro, já. E agora você está do outro lado. Não, mas o bacana, Marcelo, é que a gente sempre teve uma bela interlocução com a imprensa. Sempre, isso é verdade. Sempre uma bela interlocução com a imprensa. Então, assim, às vezes, a gente tem que fazer o contraponto. Sim, tem que fazer o contraponto. Toda discussão é saudável. E acontece, e às vezes a informação chega quadrada. Então, às vezes não chegam determinados elementos e aí acaba se falando que uma coisa que parece que é, mas não é. E às vezes é também. Ninguém acerta tudo. Tem que ter humildade de reconhecer. Não tem como. Eu, nesse ponto assim, eu gosto muito da tua assessoria de comunicação. Ela é bem ágil. Isso aí eu só tenho a agradecer, porque toda vez que eu necessito e ligo, imediatamente, dá 2 minutos, e 2 minutos me responde. Isso é muito legal e eu mostro isso no ar. Eu falo para o aqui, acabei de perguntar lá da assessoria, eles estão me respondendo. Mas tudo bem. Wildo, você está em outros compromissos, eu queria agradecer a tua presença aqui. Parabéns mais uma vez, sucesso. Muito obrigado. O telespectador está mandando mensagem, eu peço desculpas, a gente não abriu, porque era só um bate-papo, o prefeito vinha falar como é que foi a campanha dele, o que ele pretende fazer. Só responde uma perguntinha para mim. Eu posso até falar alguma coisinha, que eu já sei mais ou menos o que estão perguntando. O que é? Que é recorrente. Não, é do Igarapé. É do Igarapé? Bairro Igarapé. Então, bairro Igarapé, então, bairro Calama. Está naquelas 2 obras isso aí, que está judicializado, está no TRF. Você falou ainda agora há pouco. Eu devo a semana que vem ir a Brasília para eu estou pleiteando uma audiência com o desembargador federal. Enfim, a gente está trabalhando em cima disso. Então, tem projeto aprovado, tem tudo. Olha, por toda sorte, gente, de uma vez por todas. Se não der certo, nós vamos buscar ou outra emenda, ou nós vamos licitar a drenagem e executar o asfalto diretamente. Com isso, a gente resolve tanto o Calama quanto o Igarapé e os outros. Marcelo, agora eu arrumei para minha cabeça. O que foi? Porque nós vamos fechar aí a entrega de aproximadamente 250 quilômetros de asfalto. E eu tenho que ultrapassar essa meta, senão eu vou perder para mim mesmo. A gente tem muito trabalho para fazer. Compromisso assumido. É compromisso assumido. Eu não assumi isso na primeira campanha, porque eu não sabia o que era. Então, hoje, já durante a campanha, a gente assumiu esse compromisso. Então, assim, de chegar e de ultrapassar essa meta. Vai dar certo. Perfeito, Wildon Chaves, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Rondônia. Para finalizar, o senhor gostaria de falar agora com o telespectador, com o seu eleitor, com o munícipe, mesmo quem não foi seu eleitor, afinal de contas, o senhor vai administrar a cidade para mais de 530 pessoas, né? Como 530 mil. Gente, há uma expectativa muito grande. Quando a gente estava falando daquela da baixa estima do porto-velhense, nós estávamos resignados e tal. Quando nós saímos de uma média de 40 quilômetros de asfalto por mandato para ir perto de 250 quilômetros, isso criou uma expectativa muito grande nas pessoas. E, enfim, o que eu mais recebo de perguntas nas minhas redes sociais é: prefeito, e a minha rua e o meu asfalto? Sim, direto. Nós fizemos quase a metade do que precisava ser feito. E agora nós vamos continuar trabalhando na outra metade. Inclusive, eu tenho certeza que uma parte até da rejeição que tivemos na eleição, às vezes é pela incompreensão de algumas pessoas que, mas fez o asfalto tal, e não fez o meu, é só uma rua. Não, nós fizemos mais de 600 ruas. Mas tem outro tanto para fazer e vai ser feito. Então tenha paciência, vamos juntos, vai dar tudo certo aí ao final ao final não, falta começar ainda o próximo mandato, já temos um mês para começar. Então, nós temos aí 49 meses, mas vamos emendar um no outro, casa está arrumada, está tudo certo. Gente, um grande abraço a todos, obrigado pelos votos. Eu me lembrei de uma coisa que é muito importante, deixar bem claro, porque senão depois o telespectador liga bravo aqui comigo. Você vai tirar máquinas da rua agora, né? Sim. Tem que tirar. Então explica isso, deixa bem claro por que tem que tirar. Porque não tem como. A máquina afunda, não tem jeito. Por causa do período das chuvas. Nesse período aí... Então vai ter que parar um pouco esse trabalho. O que foi feito e o que não foi feito vai esperar o ano que vem, na hora da... Olha, ser prefeito na Amazônia, Marcelo, é um horror. Eu não tenho 4 anos de mandato para infraestrutura, eu tenho 2. Sempre 6 meses, né? Sempre 6 meses chove, 6 meses não chove. Então, peraí, você vai suspender agora, quando você vai suspender, quando é que você volta? Quando começar a parar a chuva.
Então vai ser lá Tem jeito. Assim. Salvo uma coisa, uma urgência. Porque se entrar, a máquina não tem como entrar, Marcelo. Não tem. Não tem como entrar. Também não adianta botar picha, asfalto, nada. E olha, essa história, daqui para frente vai começar a melhorar. Lembrando que nós fizemos aí quase 250 quilômetros de asfalto. Essas ruas eu não preciso estar encascalhando mais, certo, nem patrolando. É um absurdo nós estarmos em pleno 2020, quase 2021, discutindo o encascalhamento de vias urbanas numa capital. Isso tem que acabar. É verdade. O meu sonho de consumo é que a próxima eleição para prefeito, não vou ser mais eu porque eu já estou reeleito, não tenha mais essa discussão. Vamos cuidar de outras coisas, de outras pautas, de construção de escola, de hospital, disso, daquilo, e sair do básico. Tá bom. Tá aí, prefeito Hildon Chaves participando de um bate-papo aqui com a gente. Prefeito, um abraço, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso, a gente torce. Muito obrigado, Marcelo. E as portas estão abertas. Quando quiser bater um papo comigo aqui, é claro, vamos fazer cobrança, sabe disso, mas eu gosto que você sempre também responde. Isso é muito legal. E a gente vai para um breve intervalo, já voltaremos trazendo outras notícias para você aqui no seu Fala Rondônia. Sai daí não, até já.